Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender uma coisa: a salvação é pela graça. Misericórdia revelada, amor revelado. Por isso, a nossa salvação não depende do nosso esforço. Ela é pela graça de Deus e nós não temos condições, por mais religiosos que sejamos, por mais obras que possamos fazer, por mais obediência a mandamentos que possamos conseguir. Não se trata do nosso esforço, não se trata de mérito nosso, não é porque nós somos bons, justos, que Deus irá nos salvar, pois não existe qualquer tipo de coisa boa que possamos extrair de nossa natureza humana. Nós, para sermos salvos, dependemos inteiramente de nosso Deus, de reconhecermos a nossa miserabilidade, de nos arrependermos e de nos submetermos a Deus e à sua vontade, tendo Cristo como Senhor e Salvador, que morreu por nós naquela cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão, ressuscitou para a nossa justificação e ele nos apresenta diante do Pai de forma santa, inculpável e irrepreensível. A salvação é pela graça. Mas isto quer dizer que não podemos, na realidade, viver de qualquer maneira. Tem um custo, tem um preço, e um preço que implica naquilo que Jesus falou: se desejamos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. É para fazermos morrer a natureza humana. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos servos da justiça e precisamos viver segundo a vontade de Deus, que nos chama para o seu reino e sua glória, para andarmos em justiça, para andarmos na prática da verdade, andando segundo a justiça, revelando as virtudes de Deus e manifestando o seu reino. A santificação não é uma opção, mas a única maneira de revelarmos que fomos salvos pela graça, que estamos em Deus, que Ele está em nós, que pertencemos ao reino, que somos seus filhos. Por isso, muitos são chamados, muitos são convidados. Na realidade, a salvação está disponível para todos, mas nem todos conhecerão e se submeterão à vontade de Deus. Temos Jesus contando uma história acerca do casamento de um rei e seu filho, que ele veio e chamou aqueles que eram os convidados naturais, mas estes rejeitaram, cada um queria cuidar dos próprios interesses. Então o rei determinou que fosse para as encruzilhadas, para as ruas, e chamassem todos, e assim todos puderam ir ao casamento. Que a gente precisa entender que, ao final, encontra-se o rei uma pessoa que não está vestido com as vestes nupciais. Então, essa pessoa é lançada fora daquela festa. Na realidade, ele está contando acerca do reino de Deus para deixar claro para nós que não se trata de querermos fazer do nosso jeito e nem de qualquer maneira. Por termos conhecido a graça de Deus, isso quer dizer que nós não podemos ficar pecando mais. Pois quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando essa graça revelada. Diz assim Mateus 22, 11 até o 14. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso que a gente precisa entender. É pela graça, mas isso não quer dizer que podemos desprezar essa graça vivendo de qualquer maneira e andando como nós desejamos. Devemos nos submeter à vontade e ao chamado de Deus, de maneira que a gente santifique o nosso proceder para revelarmos onde estamos e quem somos. Só assim,
quando nós caminhamos na jornada de santificação, rejeitando as obras das trevas, andando segundo as obras de justiça, praticando a verdade, andando segundo a vontade do Pai, é que nós expressamos a salvação recebida pela graça e nós nos submetemos à vontade do Pai para revelar o seu reino. Por isso, os escolhidos são poucos. Mas o que a gente precisa entender é que depende de nós nos submetermos e andarmos como discípulos de Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o modelo de Cristo. Só assim expressamos a salvação recebida pela graça. A gente precisa entender isso e caminhar para a maturidade, para revelarmos o nosso Deus, revelarmos o seu reino e rejeitarmos as trevas em nossas vidas. Não sermos mais escravos do pecado, não sermos mais escravos dos nossos desejos e da natureza humana, pois fomos libertos, morremos para isso, para vivermos na verdade, praticando a justiça, expressando e revelando Cristo ao mundo. Que a gente possa entender e buscar de todo o coração o conhecimento da vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.